Boa noite, missionária Darlane, que você esteja na paz. Seja bem-vinda ao projeto Dorcas Brasil. É um prazer tê-la aqui conosco nesta noite e para que você seja um instrumento de Deus para as nossas vidas. Amém, paz, Senhor Mãe Iracema, né, a todas as irmãs que fazem parte do grupo Dorcas, né, sinto-me honrada por fazer parte neste momento, neste dia, né, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com as irmãs, né, neste grupo abençoado, que se reúne aí todas as segundas-feiras, e eu quero deixar uma palavra para vocês, no livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1º. Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1º, que diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Eu estava lendo essa passagem aqui em Esther. A gente costuma muito falar sobre Esther, né? Sobre a rainha Esther. Uma história linda, né? Uma história de coroação. E nós amamos a história de Esther, que é tão maravilhosa, né? Aos nossos olhos. Mas hoje eu venho falar para vocês sobre a posição de Mordecai, né? Um homem que estava sempre à porta do palácio. Um homem que estava posicionado. E Esther, vocês já devem conhecer a história, né? Ela é prima de Mordecai, foi criada por ele. E ela foi coroada rainha no lugar de Vaste, né? E, e então Mordecai, ele ficava à porta do palácio. Ele ficava ali ouvindo as notícias. Ele ficava ali ouvindo as conversas. Ele estava ali posicionado. Até porque Esther estava no palácio. E enquanto ele estava ali, ele sabia o que estava acontecendo no palácio. Também ele conseguia saber o que estava acontecendo fora do palácio. Ele estava posicionado à porta. E nós precisamos estar posicionadas à porta, guardando, vigiando.
protegendo, porque quem está à porta guarda, quem está à porta vigia e quem está à porta protege. Se você não estiver à porta, se você não estiver atenta às coisas que vêm acontecendo, às coisas que chegam perto do seu lar, se você não estiver atenta, se você não estiver vigilante, quando acontecer, você nem vai levar um susto, na verdade. Você nem vai, meu Deus, mas o que foi que aconteceu agora se você estiver vigiando? Se você estiver à porta do seu lar, se você estiver posicionada aonde Deus quer que você esteja, quando algo vier a atingir a sua casa, quando vier algo a atingir um bem precioso seu, você estará vigilante. E o que a gente faz quando algo vem, uma seta vem, uma artimanha maligna vem contra o nosso lar? Quando uma seta maligna vem ao nosso coração, nós não agimos com as nossas próprias mãos, porque Mordecai não agiu com as próprias mãos em sair defendendo ao rei. Ele ouviu dois servos queriam matar o rei. E o que ele fez? Ele não saiu criticando, ele não saiu falando, ele não saiu expondo. Ele foi diretamente à rainha, a Esther, e disse: olha, estão tramando matar o rei. Foi direto na pessoa certa. E eu já venho te dizer nessa noite que quando nós estamos posicionadas, o inimigo pode vir falar algo para nós, pode vir se levantar para nos afrontar. E o que nós fazemos? Com as nossas mãos, nada. Mas nós continuamos de pé e nós vamos direto ao Rei dos Reis. E nós falamos a Ele aquilo que tem chegado a nosso respeito. Aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos. O problema de muitas mulheres hoje em dia, que elas querem simplesmente falar tudo que ouviu. Querem sair aos quatro ventos contando para as amigas e contando para todo mundo as afrontas que está levando. E todo mundo sabe da vida dela. Todo mundo sabe tudo o que está acontecendo com a vida dela e ela está atormentada. E além de ela estar atormentada com as setas malignas, com a artimanha maligna, com todo o projeto que o inimigo tem arquitetado, ela ainda atormenta os outros, porque são pessoas humanas como eu e você e não tem poder para fazer nada por elas. Mas quando nós vamos direto ao Rei dos Reis, quando nós nos posicionamos em oração, quando nós estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos, nós contamos a Ele e a nossa petição chega ao trono da graça. A nossa petição chega diante de Deus. E o que Deus faz? Deus manda o inimigo para o lugar dele. Porque foi exatamente o que o rei fez quando ouviu que tinha artimanhas contra a vida dele. Quando ouviu que tinha algo sendo tramado para a morte dele. O que ele fez? Ele chamou os guardas e disse: pode enforcá-los, pode matá-los. Porque o rei, o nosso Deus, ele sabe como agir, ele sabe como fazer, e o decreto está nas tuas mãos. O decreto está nas mãos do Todo-Poderoso. E quando há algo que vem nos afligir, quando o inimigo se levanta para agir contra a nossa casa, contra a nossa família, se nós nos colocarmos em oração e nós falarmos ao Todo-Poderoso, ele vai com certeza pelejar a nossa causa, pelejar a minha e pelejar a tua causa. Aquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que não dorme, aquele que se levanta do trono e um bradar dele tudo muda. E se precisar, ele faz um rebuliço. Se precisar, ele entra onde você não pode entrar. Nós não temos poder, nós não podemos agir com as nossas mãos. Nós não podemos fazer nada a respeito de algumas coisas, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos o Deus a quem nós servimos. E se nós sabemos a quem nós servimos, nós vamos direto a Ele e nós colocamos diante dele aquilo que tem nos afrontado, aquilo que tem nos afligido, e o Senhor age a nosso respeito. Porque enquanto nós somos fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel a nós. Ele faz coisas grandiosas ao nosso respeito. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus, assim como Mordecai era fiel ao seu rei.
E o Senhor fala também aos nossos corações nessa noite. Eu estava pensando na porta, porque muitas vezes nós não estamos na porta posicionadas, estamos descansando, estamos dormindo e não há tempo mais para dormir, não há tempo mais para descansar, não há tempo mais para perder o nosso foco. Eu não sei você, mas há tantas coisas que têm nos distraído da presença do Senhor. Há tantas coisas que estão nos distraindo, fazendo nós perdermos o nosso foco. E sabe o que nós fazemos? Nós saímos da porta. Nós saímos da nossa posição que o Senhor quer que nós estejamos. Nós vamos descansar e dizer, deixa para depois. Ah, não, isso aí não vai acontecer, não preciso mais orar tanto, não preciso mais jejuar tanto, não preciso mais fazer tanto. Mas o Senhor quer que nós estejamos posicionadas aonde Ele nos colocou. Não há tempo para as coisas mundanas. Não há tempo para as coisas desse mundo. Nós não temos mais tempo, porque o Rei está voltando. O nosso Jesus virá nos buscar. E o que é que você tem feito? Qual é a sua posição de mulher de Deus? Aonde você tem focado a sua mente? Aonde você tem tirado o seu tempo? O seu tempo está sendo para quem? Para onde? Qual o seu foco? Quem é você em Deus? Mulheres, sejamos mulheres de Deus. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós pessoas posicionadas. Posicionadas de pé. Não mulheres caídas, mulheres desanimadas, mulheres angustiadas, porque o que mais temos hoje em dia é depressão, é mulheres angustiadas, mulheres revoltadas, mulheres entristecidas, porque aconteceu uma coisa, porque aconteceu outra. Não, 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 o Senhor quer que nós sejamos alegres nele, e nós só podemos ser alegres no Senhor se nós estivermos posicionadas aonde ele nos colocou. Nós só podemos ser felizes em Deus se nós estivermos no centro da sua vontade. O Senhor te chamou para ficar à porta. O caminho é estreito. Não há tempo para nós perdermos com coisas mundanas, com coisas carnais. Não há tempo para perdermos o foco. Nós precisamos focar em Deus, naquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E sejai atenta, que nós mulheres possamos estar atentas. O mundo espiritual existe. O céu é real, assim como o inferno também. E tudo nesta vida aqui vai passar, todo este mundo vai passar, as aflições vão passar e nós teremos um céu de glória para estar. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus e estarmos posicionadas. E aqui nessa palavra diz que o rei, ele teve uma insônia. Aqui Deus permite tantas coisas. O rei teve uma insônia. E o que ele pensou nessa insônia? Eu quero ler o livro. Provavelmente ele pensava que vou ler o livro, né? Ouvir todas as coisas, maravilhosas coisas que eu já fiz, que estão registradas neste livro. Vou aqui, já que eu estou com insônia, recordar as coisas boas que me aconteceram. E quando começaram a ler o livro dos feitos diante do rei, leram sobre Mordecai. Quem era Mordecai? Estava à porta do rei. Veio, avisou que 2 servos queriam matar o rei. E ele avisou, ele estava atento. E o rei, ele pensou e perguntou, ele disse, mas o que fizeram a esse homem? O que aconteceu a esse homem? Nossa, ele poupou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Ele livrou a minha vida da morte. Quem é este homem e o que fizeram para esse homem? E eles responderam: não fizeram nada, rei. Não foi feito nada para Mordecai. E nesse momento entra alguém que está lá no pátio, porque também não poderia entrar à presença do rei sem permissão. Então a mãe estava aguardando no pátio. E a Amã já tinha um projeto contra a vida de Mordecai, porque Mordecai não se rendia a Amã.
Mordecai não servia a Amã como a Amã desejava, como a Amã queria ser honrado por Mordecai. Amã gostava de fama, Amã gostava de ser visto. E por causa disso, ele tramava coisas àqueles que não honravam a ele. Então Amã, na verdade, se tornou um inimigo ao povo judeu, ao povo de Mordecai. Então, enquanto ele estava tramando a morte, escute, enquanto o inimigo trama a morte, enquanto o inimigo trama contra a sua casa, escute que Deus já preparou uma grande honra. Aleluia! Quando o inimigo vem fazendo algo, planejando contra a sua vida e a sua casa, enquanto você está à porta, enquanto você está posicionada, enquanto você está em oração, enquanto você está em jejum, enquanto você está de pé servindo ao Rei dos Reis, o inimigo continua tramando contra a sua vida. Mas escute, o Deus que te criou, o Deus que cuida da sua vida, ele já decretou o momento de honra. Enquanto o inimigo tramou a morte, Deus já te deu o livramento. Enquanto o inimigo tramou a sua ruína, a sua perda, o nosso Deus já preparou um caminho no meio do mar. O Senhor já preparou a tua vitória. Então não se abaixe aquilo que o inimigo tem dito a teu respeito. Não abaixe a sua cabeça. Não saia da sua posição por algo que te disseram. Não saia da tua posição por algo que o inimigo tem falado de ti, tem te afrontado, tem dito que você vai morrer, mas o Senhor já tem um decreto de vida para a tua casa. O Senhor já tem um decreto de vitória e de honra para a sua casa. Mas no momento você não vê, porque simplesmente está vendo Amã na sua frente. Simplesmente você está vendo Amã tramando contra a sua vida. Mas Deus que conhece o oculto, Deus que conhece tudo, o coração do homem, Deus que conhece os pensamentos, Deus que vai no profundo da alma, aleluia. O Senhor está te vendo, o inimigo está tramando e Deus já sabe, mas Deus já te viu e já projetou o momento da tua vitória. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos posicionadas na vontade do Senhor, Ele nos guarda. Eu quero ler rapidamente com vocês em Jeremias, capítulo 38. Do versículo 4, que diz assim: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei a Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra,
Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. Tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Aleluia! Aí quando eu li aqui Jeremias, havia um decreto dado por homens, assim como foi com Amã. Amã decretou a morte de Mordecai. E aqui em Jeremias, eles decretaram a morte de Jeremias. Vamos lançá-lo na cisterna. Morrerá, vamos tirar ele do nosso meio. Vamos tirar este profeta. Ah, Jeremias estava posicionado no lugar onde Deus queria. Jeremias estava falando tudo aquilo que Deus mandava ele dizer. Ele não tinha se acovardado diante dos homens, mas os homens o quiseram matar. Mas enquanto houve um decreto de homens para a morte de Jeremias, havia um decreto de vida dado pelo Senhor. Enquanto eles pensaram, vai morrer. Lá vem um etíope, lá vem um servo do Senhor e diz: Rei, precisamos tirar o profeta de lá. Rei, lá não é o lugar dele. Rei, não vamos deixá-lo morrer. Aleluia. Aleluia. Se for preciso, Deus manda um anjo na terra e diz: tira ela de lá, porque lá não é o lugar dela. Ah, se for preciso, Deus manda alguém para te tirar da onde não é o teu lugar e te colocar de novo aonde Deus te colocou, que é profetizando, que é falando aquilo que Ele tem mandado você falar, é posicionada onde Deus te colocou e não há homem que tira. Não há homem que tira a posição que o Senhor te colocou. Ah, minha irmã, eu não sei qual é a tua posição diante dos homens. Aleluia, eu não sei qual é a tua posição, mas Deus te colocou numa posição. Deus te colocou numa posição. Você tem vigiado. Você tem sido fiel ao Rei dos Reis. Você tem falado aquilo que Ele mandou você falar. Você tem feito aquilo que o Senhor mandou você fazer. Ah, mas o inimigo tem se levantado porque ele não gosta quando nos posicionamos aonde Deus quer. Deus, levanta-te nesta noite. Ah, Deus manda eu aqui nesta noite para te dizer: o inimigo não vai te tirar da tua posição. Ah, mas é posição de serva, vai continuar na posição de serva. Ah, mas é na posição de profetisa, vai continuar na posição de profetisa. Ah, mas ela intercede pelo povo, vai continuar na posição. Porque enquanto o inimigo está tramando para te tirar da onde Deus te colocou, Deus já está com um decreto em mãos para te colocar novamente aonde Ele quer. Deus já está com um decreto de vitória para a sua vida e para a sua casa. Não vai ter destruição, não, 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 não. Ah, não vai ter morte, não, não, não. Nesta noite o Senhor decreta vida sobre a sua vida. Nesta noite o Senhor sopra o fôlego de vida sobre os teus. Não tem morte, o inimigo está tramando morte em alguma casa. Ai, ele tem se levantado e afrontado e dito que vai morrer. Mas o Senhor nesta noite manda te dizer: a chave do inferno e da morte estão nas minhas mãos. Não morre porque não deixo. Não morre porque não deixo. E nesta noite é sopro de vida. Sinta o Senhor soprando vida na sua casa nesta noite.
Há um fôlego de vida na sua casa. Sinta a brisa do Senhor na sua casa nesta noite. Sinta Ele soprando fôlego de vida na sua casa, na vida dos teus. Não há morte, não há morte, não há morte, a vida. Você está posicionada e o Senhor está dizendo: tem vida na tua casa, tem vida para os teus. O decreto é do inimigo, não é do Senhor. Foi o inimigo que lançou esse decreto, mas vai cair por terra, porque o Senhor tem um decreto de vida. Aleluia, 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 aleluia. Ah, mas eu já fiz tanto. Será que o Senhor se lembrará de mim quando? Será quando que o Senhor visitará o meu lar? Será quando que o Senhor fará algo por mim? Ah, queridas, você já fez tanto para o reino. Você já pode ter feito obras grandiosas para o Senhor no reino do Senhor. Mas nada está esquecido. Estava escrito no livro do rei. E nada fizeram com Mordecai. E você acha que ele estava lá pedindo honra e dizendo: rei, não me honraram como deveria. Rei, não fizeram comigo como deveria. Mas eu continuo aqui na porta te defendendo. Eu continuo aqui posicionados. Ó rei, aqui na porta do palácio. Não, Mordecai não fez nada disso. Ele simplesmente continuou posicionado. Ele fez conforme deveria fazer, defendeu o rei. Mas em certo momento havia uma honra para Mordecai. Não está esquecido. A Bíblia fala: pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece. Está tudo registrado. Está tudo registrado nos céus, está tudo registrado diante de Deus. Tantas coisas que você já fez, tantas orações, tanto clamor que parece que o Senhor esqueceu, tantas promessas que parece que está esquecida, parece que foi jogada na cisterna como Jeremias foi jogado. Ah, mas não foi esquecido. O Senhor vai trazer a luz. O Senhor vai trazer a tona. O Senhor vai trazer em momento de honra. O Senhor vai fazer algo lindo e todos verão a honra que está para chegar na sua vida. Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus não é devedor, Ele é abençoador. Nós nem merecemos tais coisas, mas Ele ainda nos abençoa. Ele ainda faz coisas grandiosas a mim e na sua vida. Entenda que você não nasceu para morrer. Você não nasceu para morrer neste vale. Você não nasceu para ser envergonhada. Você não nasceu para sofrer nesta terra. Você nasceu para uma grande obra. Você nasceu para viver posicionada. Você nasceu para ser honrada diante dos homens. Não precisamos de honra, não. Nós só queremos servir a Deus e ir para o céu. Mas Deus ainda nos honra. Não por sermos merecedoras, mas por sermos fiéis a Ele. Deus tem prazer em nos honrar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em ver as suas filhas felizes nesta terra. Deus tem prazer em te olhar e dizer: vou fazer isso por ti. Vou te abençoar, vou abrir a porta, vou dizer ao inimigo falar com as suas palavras que você é honrada, que você é de Deus, que isso se faz a mulher a quem Deus deseja honrar. E fizeram isso com Mordecai. Amã tinha projetado a morte de Mordecai. E o que Amã teve que fazer por ordem do rei? Teve que pegar Mordecai e honrar a vida dele. O inimigo honrando a quem ele queria matar, agora ele estava fazendo o quê? Dizendo: a este se faz o homem a quem deseja honrar. Você imagina essa cena?
Eu comecei a imaginar essa cena. O meu inimigo querendo a minha morte. Imagine Mordecai. A mãe queria minha morte, agora eu estou sentado no cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, andando pela cidade, e o meu inimigo falando em alto e bom som. A este se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Ah, minhas queridas, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena ver o agir do Senhor. Vale a pena não agir com as nossas mãos. Vale a pena nós sermos simples e humildes a ponto de não pedir honra, mas recebê-las mesmo assim. Porque somos fiéis a um Deus e nada passa desapercebido diante dos seus olhos. E assim como Mordecai, Deus tem honra para dar à sua vida. Ah, irmã, mas eu queria só uma vitória, eu queria que Deus fizesse tal coisa. Isso já vai ser a honra, porque nós somos honradas quando nós temos um testemunho lindo para contar. A coisa maravilhosa é quando nós nos levantamos, quando Deus nos dá a vitória e nós podemos contar, abrir os nossos lábios e dizer: Deus fez, Deus pode. Eu achei que eu estava esquecida, mas o Senhor se levantou do trono, deu um decreto e me honrou diante dos homens. E eu tenho um testemunho lindo para contar. E você terá um testemunho lindo para contar. Eu venho nessa noite te dizer que Deus não te esqueceu. Ah, você pode pensar que você é uma entre milhões de pessoas neste mundo. Mas coloque na sua mente, no seu coração, que diante de milhões, bilhões, trilhões de pessoas neste mundo, o seu nome está gravado na palma das mãos do Todo-Poderoso. Você tem noção disso? Que Ele conhece a cada um, que Ele ouve a cada uma, que Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe a sua família, Ele sabe a sua casa, Ele conhece a tua história e não está esquecida. Não está esquecida, não está esquecida, não está esquecida, não está esquecida, não está esquecida. Você não está esquecida. Pode parecer que está longe, pode parecer que a dor do momento o Senhor te esqueceu e te abandonou. Mas o Senhor já está com decreto em mãos para te entregar. Não desista. Não desista, não desista, não desista. Todos verão quem é Deus na sua vida. Todos verão ainda tudo que o Senhor vai fazer na sua vida. Não desista. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista da sua vida. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista de fazer aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos para fazer. Se posicione, fique aonde Deus mandou você ficar, porque Deus logo dará a ordem que Ele já projetou para a sua vida. Logo você será honrada onde você precisa ser honrada. Logo Deus lhe dará a vitória onde você precisa da vitória. Deus não lhe esqueceu. E diante de tudo o inimigo será envergonhado. Você lembra de Mefibosete? Esquecido, escondido, aleijado. Ah, é o fim. Estou aleijado, estou escondido, porque foi isso que fizeram com ele. Esconderam Mefibosete com medo da morte. Aleluia, esconderam Mefibosete com medo de que matassem Mefibosete. E diante deste medo ele ficou aleijado. Aí ele ficou esquecido dentro de uma casa, até chegar a ordem do Senhor para trazê-lo aonde é o palácio. Tragam Mefibosete para ficar aonde, rei? Aqui dentro do palácio. Eu quero que ele fique à minha mesa. Ai, irmã, porque quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, quando nós esperamos o agir do Senhor, não é pequeno. Não é qualquer coisa nós fazemos, qualquer coisa a sua amiga pode fazer para você, qualquer coisa você pode conseguir com qualquer pessoa, com um presidente, você pode conseguir com um prefeito,
Mas as grandes coisas você só consegue com o Rei dos Reis. As grandes coisas que chegam ao seu lar, é só Ele que pode fazer. E Ele te diz nessa noite, Ele pode fazer. Ele é o Deus que ainda faz. Ele fez com Jeremias, poupou a vida. Ele fez com Mordecai, poupou a vida. Ele fez com Mefibosete, poupou a vida. E Ele nesta noite te diz, eu poupo a tua vida. Não tem morte. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te esqueceu. A vida. A vida. E você ainda vai se regozijar no Senhor. Você vai se alegrar tanto no Senhor. Não desista. Não desista. A vida sobre a sua casa nesta noite. O Senhor não se esquece. E eu estava lendo toda essa passagem. E é impossível nós não falarmos sobre os céus. Porque o Senhor não se esquece de nós. O Senhor faz coisas grandiosas sobre as nossas vidas. Mas muito mais do que uma honra, muito mais do que uma vitória aqui nesta terra, é a vitória de chegar aos céus. Muitos estão perdendo foco, estão perdendo a sua salvação. Mas que eu e você, irmãs, estejamos tão posicionadas a ponto de talvez não receber aquilo que queremos aqui na terra, mas nós receberemos nos céus. E aqui fala das vestes reais. Nós teremos as nossas vestes reais quando chegarmos nos céus. Então nós não podemos desistir. Nós não podemos nos acovardar. Há uma coroa nos céus nos aguardando. O Senhor faz coisas maravilhosas para nós aqui na terra. Mas a nossa maior alegria, a nossa maior bênção ainda será chegar ao trono de glória, chegar lá no céu. Nós chegaremos, teremos a vida eterna nos céus. Então, por isso, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. E eu quero encerrar a palavra que o Senhor deixou ao meu coração nessa noite, te dizendo: prossiga. Tá doendo, mas prossiga. Tem afronta, mas prossiga. Se levante, seja fiel, confie em Deus. Você não serve qualquer Deus. Você não serve a qualquer pessoa. Você não faz para qualquer pessoa. Você faz para Deus. Tem uma mosca aqui, não acredito. Deus te honrará. Deus honrará porque Ele é fiel. Mas o Senhor me prometeu, Ele vai fazer. Fica tranquila. Fica tranquila, simplesmente permaneça posicionada na oração, posicionada e vigilante. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, mas nós precisamos vigiar. Guarde o teu coração, guarde a tua casa, guarde a porta dos teus lábios e deixa o Senhor fazer. E deixa o Senhor manifestar o poder dele na tua casa, na tua vida, nos teus. Deixa o Senhor decretar tudo aquilo que ele já tem projetado para a tua casa. Deixa ele fazer. Não se mova quando o Senhor manda você simplesmente ficar parada esperando ele agir. Espere e verás o livramento. Espere e verás o Senhor agir sobre a sua casa. Você não está esquecida. É isso eu quero frisar aqui nesta noite. Você não está esquecida. Aquilo que você fez está registrado diante do Senhor. O seu nome está registrado no Senhor. Deus te vê e Deus faz por você, pela sua casa. Não desista. Não desista, que você ainda vai testemunhar dos grandes feitos do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero, não sei se eu já posso fazer a oração. Eu quero orar com vocês, então, sobre vidas aqui dessas mulheres. Oramos, então, ao Senhor, Pai querido, Pai amado. Deus, entregue foi a tua palavra, Senhor.
Ah, Deus, enquanto eu preparava esta palavra, o Senhor me dizia, Deus, que há mulheres achando que estão esquecidas. Ah, Deus querido, o inimigo tem projetado, Senhor, a morte para muitos lares, para muitas vidas. Mas Deus, nesta noite eu venho te pedir, age, Senhor, sobre estes lares. Age, Senhor, sobre a vida dessas mulheres. Deus, levanta elas com autoridade, com ousadia da tua parte. Deus, levanta elas com graça, Senhor. Sim, ó Deus querido, que elas possam estar posicionadas em oração, que elas possam estar posicionadas na porta, Senhor, vigiando, protegendo, guardando o seu bem mais precioso. Ah, Deus, age, Senhor, na vida dessas mulheres. Cuida, Senhor, como o Senhor já tem cuidado. E Deus, nessa noite eu te peço, decreta a vitória sobre estas vidas, para que elas possam ser honradas diante dos homens, para que elas possam testemunhar, Senhor, falar dos teus feitos, falar das tuas maravilhas, falar do teu poder, porque tu és grande para fazer. Tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus do impossível. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo sabe. E Deus, nessa noite eu peço a tua bênção sobre a vida delas. Alegra este coração entristecido, Senhor, pelas coisas cotidianas. Entristecido, Senhor, por palavras até de familiares. Sim, ó Deus, alegra este coração, enche com a tua paz, enche elas com a tua esperança, Senhor, esperança de dias melhores, esperança em ti, ó Deus, confiança em ti, que o Senhor já está programando tudo, o Senhor já está projetando tudo, é só aguardar o dia e a hora que o Senhor irá entregar. Deus, enche elas, Senhor, de gozo, de paz, de alegria, Senhor. Firma elas na tua presença, Senhor, que a fé delas seja edificada, que elas sejam fortalecidas nesta noite, Senhor, através desta palavra. Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, blinda com o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção também sobre a vida da irmã Iracema, Senhor. Ah, Deus, tu conhece a vida dela, Senhor. Vida desta missionária, Pai, tem se posicionado, tem se colocado diante de ti. Mas tu conheces este coração e tu sabes o que ela te pede. Deus, nesta noite eu te peço, Senhor, decreta a vitória. Entra com providência naquilo que ela precisa. Sim, ó Deus, honra com a fé dela, Senhor. Honra com a fé dela. Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando a vida dela, dando graça, dando ousadia, dando autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este grupo, Senhor. Que o teu nome seja cada dia mais glorificado no meio deste grupo, no meio destas mulheres. Eu peço a tua bênção, eu te agradeço, eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, missionária Darlane. Eu tomo posse desta Amém. palavra, desta oração sobre a minha vida, sobre a vida Amém. dos meus. Uma palavra que veio direto do trono de Deus para as Amém. nossas vidas. Uma palavra que traz justiça para a mulher que está posicionada à porta para a batalha. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor Amém. também abençoe você, os seus filhos, Amém. o seu ministério, tudo aquilo que você colocar as mãos, que ali esteja primeiramente a mão do Senhor, para que você também possa receber esta honra do Senhor, Amém. para que Ele possa trazer sobre a sua vida as bênçãos que Ele tem projetada para você e para a sua família. Foi uma honra tê-la conosco aqui nesta noite. E aí, num futuro breve, esperamos você aqui novamente. Obrigada, querida, e Deus lhe abençoe.